E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para a nossa próxima aula de LB3, né? Como a aula passada eu talvez tenha dado um relatório aí que passou de algo muito simples para algo mais complexo, né? Eu vou dar um relatório um pouco mais simples nesse daqui, talvez, né? Vai ter mais coisas para vocês irem atrás e tudo mais, mas eles estão mais relacionados, então acho que vai ser mais fácil de construir o relatório do que o outro onde tinham coisas mais diferentes que vocês tinham que ir atrás aí, certo? Bem, então a aula de hoje é sobre lâmpadas, né? Não tem muito mistério aqui, né? Então, quais são os tipos de lâmpada, né? A gente tem basicamente as incandescentes. Aí aqui a gente pode separar ou não entre fluorescente e as que a gente chama de vapor de mercúrio, vapor de sódio e tudo mais. Por quê? Porque as duas são de descarga elétrica. A diferença é que esses caras aqui estão em alta pressão, enquanto aqui não, né? Que é baixa pressão. E temos as LED, né? Que são as mais novas aí, que veio para substituir todo o resto aqui, né? Elas funcionam bem praticamente em todos os casos aqui, embora sejam mais caras, né? Elas acabam iluminando melhor em muitos casos, tendo uma eficiência absurda aí, né? Quanto à instalação, não tem muito o que chamar atenção aqui, né? A gente já viu lá a parte dos interruptores, basicamente seria fazer isso daqui. Qual que seria a diferença, né? E aí vocês falam lá se vocês quando vocês forem fazer o relatório, dependendo, né, da explicação de cada um dos tipos aqui das lâmpadas, né? As incandescentes, geralmente a gente não vai ter nada demais. Fluorescente ou esse tipo de vapor, a gente pode precisar de reatores, que vocês vão ter que explicar no relatório, né, como funcionam e tudo mais, né? E a LED também, ela já vem tudo certo. O que vai mudar também, né, desses caras? Vocês podem ter tipos diferentes de luminária ou de bocal, né? Se eu estou falando de uma potência que pode sair ali de poucos watts para 400, 500 watts de iluminação, né, numa lâmpada que não é incandescente, né, não ia iluminar tanto assim, né, a gente está falando de iluminação que vai sair desde do teto da sua casa até um estádio de futebol, né? Então tem diferença entre essas instalações. Com isso você vai ter diferença nas luminárias, né, que vão direcionar ali a iluminação para lugares diferentes, e os bocais que você vai usar, né? O bocal que está na sua casa aí é para uma potência pequena, que vai ter uma instalaçãozinha com um fio menor e tudo mais, né? Quando você está tratando de alta potência, tem que ser um bocal diferente também, né? E a própria construção da lâmpada acaba sendo diferente, né? Então, começando os tipos de lâmpada lá, né? Que foi basicamente os que eu falei aqui. Aqui já tá, eu dividi em 3, só para mostrar que dá para dividir de jeitos diferentes, né? Então a lâmpada vai dar pra gente essa parte da energia luminosa. E a luminária vai ajudar, né? A gente não vai ficar falando de luminária aqui, mas é importante falar que além de dar o sustento ali, né, para a lâmpada, ela vai ajudar nessa parte da distribuição luminosa, né? Vai proteger às vezes contra vento ou água ou alguma coisa do tipo que possa ter no ambiente, né? E tem luminária aí que, embora não seja tão boa nessas outras coisas, tem um aspecto visual mais interessante. Então fica aí essa parte, né? Então temos esses 3 tipos de lâmpada. Eu vou explicar meio por cima aqui, rapidinho, como funciona cada uma, né? Vocês vão atrás de mais referência para explicar lá no relatório, mas com o que eu vou falar aqui, vocês vão saber se vocês acharam uma referência boa o suficiente, se faz sentido mesmo ou não. Então a primeira é a incandescente, né, que é a que está saindo aí já no mercado, é muito difícil de achar, né? Que basicamente vai usar, né, o aquecimento de um fio que geralmente é de tungstênio, né? Tá aqui. E quando eu aqueço esse cara muito, mas tipo muito mesmo, eu começo a emitir luz, né? Então, literalmente, quando a gente usa uma incandescente, a gente está aquecendo tanto o coitado do tungstênio que ele está brilhando. É igual quando a gente aquece metal ou qualquer outra coisa que fica vermelho. A diferença aqui é que se você não tiver o bulbo da lâmpada, né, que geralmente é com um gás ali inerte para não deixar acontecer a mesma coisa que aconteceria se você colocasse esse filamento e fizesse esse aumento de tensão ao ar livre, você ia ver que antes dela começar a ficar vermelha, ela já ia explodir, né? Ia quebrar o filamento. Por quê? Porque você começa a aquecer muito esse tungstênio, né? Se você não tiver esse gás inerte, você vai gerar ali bolhas, né? Você vai entrar em combustão, basicamente, o nosso coitado do tungstênio. E aí ele vai quebrar, não tem o que fazer, né? Então, é muito importante na incandescente ter esse bulbo com o gás inerte aqui para evitar que o nosso filamento se rompa, né? Mas, né,
como ele vai aquecendo muito, esse filamento tem uma vida baixa, né? Porque ele vai perdendo mesmo algumas partículas, vão saindo, esquenta muito, começa a evaporar o tungstênio, então realmente ele vai perdendo. Tem um outro tipo que eu nem coloquei ali, mas está aqui também para vocês, se vocês quiserem citar lá no relatório também é legal, né? Que são as halógenas, né? Inclusive acho que um dos vídeos que eu passei tem também esse tipo de halógena, que na verdade é a mesma coisa da incandescente. A diferença é que agora você tem um tubo dentro de um tubo. Então você tem um tubo menor e lá dentro você vai meio que evitar essa parte da evaporação, né? Então você vai ter uma vida mais longa, porque você não vai ficar evaporando o seu tungstênio. Você não vai ter o tubo ficando sujo, né, de fora, onde tem a iluminação, porque o que faz isso é exatamente essas partículas que estão saindo e estão grudando ali no vidro, né? E aí ela acaba sendo mais eficiente, tendo uma reprodução de cor melhor, e já que você já está com uma partezinha ali do tubo, né, com a parte mais importante da lâmpada, você não precisa fazer um tubo gigantesco, né? Você pode fazer um negócio menor. Então, as halogênias, acho que as halogênias vendem até hoje no mercado. Então, se você olhar, é uma lâmpadazinha. Em um dos vídeos lá que eu coloquei, acho que dá pra ver bem, que ela parece muito a lâmpada incandescente, né? Essa cara aqui, só que tem um negocinho em volta aqui, né? É como se eu tivesse a lâmpada incandescente bem pequenininha e o bulbo maior em volta. Então, esse outro bulbo aqui é só de proteção mesmo, a parte interessante está dentro desse pequenininho. Opa, certo? Então, essas aí são as que a gente chama de halógena ou quartzo halógena, porque esse negocinho é de quartzo, certo? Aí a gente entra, né, do descarga elétrica, né? E aí descarga elétrica é literalmente dar uma descarga ali numa lâmpada normal? Não. As lâmpadas são completamente diferentes, né? Então elas vão usar ali, né, uma física que pressupõe uma descarga elétrica. A primeira tipo é do fluorescente, né? Acho que essa daqui é bem interessante de pensar. A gente precisa necessariamente, né, desse tubo que ele tem aqui uma parede pintada com algum material fluorescente, né? Por exemplo, o fósforo, geralmente é o que a gente usa. E por que a gente precisa disso? Porque como que esse cara funciona, né? Eu vou ter ali um anodo e um catodo, né? Nesse tubo. Vou dar energia, né? E aí quando o elétron for circular ali por esses gases que estão passando ali dentro, né? Mesmo em baixa pressão, ele vai se chocar, né? Com o mercúrio ou o argônio que eu tiver ali dentro. E aí isso vai emitir infravermelho, né? E quando ele emite esse infravermelho, na verdade ele emite mais coisa, né? Mas principalmente infravermelho. Ele vai pegar nessa parede e é isso que vai dar esse efeito de fluorescência, né? Que vai piscar a lâmpada, né? Vai acender ela ali. Então a gente precisa desse cara aqui com esse revestimento, né? Para fazer essa parte aí, certo? Então, aí, vou até adicionar aqui no material depois, né? Que vamos colocar aqui, né? Emite internamente. Principalmente infravermelho. Não, infravermelho? Ultravioleta. Aliás, agora eu fiquei na dúvida. Pera aí. É ultravioleta. Ultravioleta. Então ele emite internamente, principalmente luz ultravioleta, que a gente não consegue ver com nossos olhos, né? Mas essa luz ultravioleta, né? Ela se choca com o fósforo na parede interna. Então, né, eu preciso desse revestimento, né, essa minha energia aqui da luz ultravioleta vai se chocar aqui e eu vou emitir a luz visível, né? Então eu tenho esse tipo de luz aqui que é aquele mais famoso, que é aquele tubo, né, que tem lá na própria faculdade, na escola, em qualquer lugar que você vai que precisa de muita iluminação, geralmente se usa esse daí porque era um projeto que valia mais a pena, né? Agora com LED isso pode estar mudando um pouco, né? Mas geralmente a parte interna a gente fazia com esse tipo de luz, né? Mas dentro de casa a gente tem esse tipo de cara aqui, né? Tipo, para área externa a gente tem esse daqui que é o redondinho. Dentro de casa com certeza vocês devem ter, ou já usaram, ou já viram pelo menos casas com essa lâmpada aqui que é a que a gente chama de compacta, né? O funcionamento é exatamente o mesmo, beleza? Outro tipo de descarga que a gente tem é o que a gente chama de alta pressão, né? E aí a gente entra nessa parte de vapor de mercúrio, mas não necessariamente só o vapor de mercúrio aqui, né? Eu coloquei aqui que existem lâmpadas de outros elementos, né? Mas pode ser o de mercúrio ou sódio, né?
Então, vou até diminuir aqui para caber. Então, mercúrio ou sódio, ou mesmo misto, ou tem várias opções, né? Como que funciona esse cara? Aqui o grande negócio tá nesse carinha aqui do meio. Então aqui eu não vou precisar daquela parte da fluorescência. Como que isso funciona? Eu vou colocar ali o gás ainda, vou colocar os eletrodos e tudo mais. A diferença é que agora eu vou colocar esse cara em alta pressão. E quando eu começar a passar o arco ali, né, como eu estou em alta pressão, esse arco vai se chocar, né, vai ter o outro lado, ele vai se chocar com o gás principal que está ali. Só que aí começa a vir essa parte do mercúrio. O que acontece, né, se for só a lâmpada de vapor de mercúrio? Esse arco vai emitir um pouco de luz já, só que aí como está em alta pressão e eu estou com essa energia passando, eu começo a ter ele passando ali, né, pelo mercúrio. E aí esse impacto começa a liberar muito mais energia. Agora a gente não está só liberando aquela ultravioleta, então a gente começa a liberar energia luminosa mesmo aqui, porque a gente está em alta pressão. E se você adiciona o sódio, o que acontece, né? Inclusive isso é interessante, quando você coloca só o vapor de mercúrio, né? Se você tentar colocar só o sódio, por exemplo, não vai funcionar. Você precisa, por exemplo, do próprio mercúrio junto um pouco, para aumentar ali essa força, né, entre aspas, desse meu arco que está passando, para daí ele começar a evaporar ali também, né, o meu... Na verdade, ele já é o vapor de sódio, né, exatamente essa é a ideia. Ele começar a reagir ali com o vapor de sódio, para daí eu conseguir liberar mais energia ainda e iluminar mais. Então, a gente já vê daí, né, que o sódio se espera que ele ilumine mais que o mercúrio, certo? E aí a gente pode fazer isso com outros elementos também, né? Aí vocês colocam lá no relatório quais os elementos que tem aí no mercado, né? Quais são as opções, certo? Mas a diferença básica aqui é, você coloca em alta pressão, esse arco vai estar mais forte e os átomos já vão estar ali com uma pressão maior. Aqui você não precisa da parte da fluorescência, aqui é na ignorância mesmo para funcionar, certo? O último caso é o LED, né? Então aí, como a gente desenvolveu mais a eletrônica, né? Agora a gente consegue usar LED para iluminação em geral. E o grande negócio é que a gente tem durabilidade e eficiência nesse caso, porque o LED dura muito mais do que todas essas lâmpadas, né? Se a gente olhar aqui, ó, como é complexo o funcionamento desse tipo de lâmpada, ou então como é sensível uma parte principal aqui da lâmpada, né? Mesmo na halogênea, onde está um pouco mais protegida. Então, o LED vem e isso acaba matando esse problema e ainda usando uma eficiência absurda, né? Porque você precisa de muita energia aqui para fazer essa parte do arco com alta pressão, você precisa aqui para gerar os elétrons aqui para ter o suficiente de ultravioleta para conseguir emitir a luz quando bater na parede aqui com o fósforo ou outro material fluorescente, né? E aqui, muito mais energia ainda, né? Para conseguir aquecer o coitado do tungsteno até ele brilhar o suficiente para iluminar sua casa. Então, o LED acaba um pouco com isso daí, né? Então, por exemplo, uma lâmpada de 100 watts incandescente pode ser substituído por um LED de 9 watts, 10 watts. Então, a gente está falando de uma eficiência absurda e um funcionamento bom, certo? Então, pessoal, tem aqui os vídeos, né? Eles explicam um pouco também de como funciona e mostram alguns outros. Eu não vou passar muita coisa. Esse vai, como eu disse, vai ser um pouco mais tranquilo aí, certo? Vocês iam só ver lá a gente colocando as lâmpadas no laboratório, né, e tudo mais. Vocês iam ver a diferença, eu ia mostrar essa parte do funcionamento, né? Mas aí para ter o que mais cobrar de vocês, eu vou dar essa explicação um pouco mais por cima aqui, e aí vocês colocam bonitinho, detalhado como funciona cada uma no relatório. Então, como que vai ser o relatório, certo? Lembrando de ver os vídeos aqui, né? Lá pro dia 23/4, né, que é a próxima aula. Então eu quero, basicamente naquele esquema, introdução, corpo do texto, conclusão e referências. Aqui no corpo do texto eu quero que vocês mostrem basicamente a diferença dessas lâmpadas. E aí, né, esses vídeos vão ajudar vocês, obviamente, a ver os tipos e o funcionamento e tudo mais. Mas você não precisa necessariamente falar de pontos específicos do vídeo igual do outro, certo? Porque no outro eu queria necessariamente que vocês usassem, porque lá estava mostrando a parte da instalação e tudo mais. Então era importante que vocês vissem, né? Aqui, se vocês verem o vídeo, é importante que vocês vejam, né? Aliás, importante não, eu vou dizer que é obrigatório, embora eu não vá cobrar, porque vocês não vão conseguir ver as lâmpadas se vocês não virem os vídeos, né? Vocês precisam ver os tipos das lâmpadas. Então, para ver, esses vídeos aqui são as melhores opções aí.
E aí, né, baseado nesses livros e no que vocês acharem na literatura, eu quero que vocês expliquem então sobre cada tipo de lâmpada, focando ali na diferença de funcionamento, né? Então explicar como que funciona mesmo. Então basicamente essa explicação que eu dei aqui, num relatóriozinho mostrando, né? Esse aqui é a parte do filamento do tungstênio, ele aquece e tal, acontece isso. Esse aqui é aí você pode falar da halogênia, né? Que tem o tubozinho lá também, que deixa um pouco melhor. Essa daqui é a fluorescente, funciona assim, tem aqui o elétron, bate no vapor de mercúrio, emite ultravioleta, vai pegar na parede e vai fluorescer. Tem as de vapor, que é em alta pressão. Então vocês vão explicando uma por uma. E o LED também, né? O LED é mais fácil de explicar, né? Vocês vão achar várias aplicações aí de LED na parte de eletrônica, né? Então acho que também não tem muito o que explicar aqui, mas acho que todo mundo lembra de diodo, né? Você tem a parte de ligação N e P, né? Ou P e N lá. E aí, se você ligar num sentido não funciona, se você ligar no outro funciona, né? Dado que a gente está tratando de corrente contínua aqui, né? Não vai passar corrente alternada no LED. E aí, se você tá com esse cara na polaridade certa, né? Se ele for um LED, o material que já é usado ali no nosso semicondutor vai deixar... Ele faz com que ele emite luz naturalmente ali quando você passa corrente elétrica por ele, né? Então, acho que é bem tranquilo aí. É interessante que eu esqueci de falar aqui, né, que LED antes a gente pensava num negócio que era mais assim, né, no começo, literalmente uns LEDzão ali, com um formato nada a ver, e hoje em dia, dentro de casa, a maioria é desse tipo aqui, que já é pra ninguém achar estranho em relação à lâmpada que a gente usava antes, né, que era a lâmpada incandescente. Então agora meio tudo que tem o mesmo formato, né, mas você vai achar a lâmpada, principalmente fluorescente, em formatos diferentes, né? E esse aqui de alta pressão, você acha eles em mini tubinhos, que é para colocar em refletor às vezes, ou mesmo em iluminação externa. Então você acha eles também, que essas lâmpadas são mais fortes, né? E LED você acha tudo que é tipo. LED você vai achar desde esse tipo aqui até o de refletor de estádio de futebol, então LED dá para achar de tudo. Então voltando aqui pro relatório, né, eu quero que vocês expliquem essas lâmpadas, né, cada tipo como funciona. Tentem mostrar, né, alguns das lâmpadas que tem no mercado de cada um aí, né? E uma coisa que eu quero que vocês falem, que eu não falei de propósito, é a parte dos reatores das lâmpadas, né? Alguns desses tipos de lâmpada que eu falei precisam de um reator para funcionar. Eu quero que vocês pesquisem sobre isso e expliquem no relatório. Beleza, pessoal? Então, né? Vou até colocar aqui mostrar algumas lâmpadas que existem no mercado. Então, mostrem aí os tipos de lâmpada que vocês encontrarem, né? E era isso. Na próxima aula a gente começa a parte de comando, né? Eu vou dar uma introduçãozinha sobre a parte de comando e já vou mostrar para vocês a parte de contatores e botoeiras ali, né? Porque a gente já viu, por exemplo, o relé temporizado, que eu falei que podia ser usado na parte de comando também. Na próxima aula a gente vai falar um pouco dele ainda, né? E de outros tipos de relé. E vai tentar fechar aí essa aula de comandos aí, né? Que é basicamente para a gente acionar grandes cargas aí em indústrias e tudo mais de uma forma mais automática, né? Porque dependendo do motor que você vai partir, você tem que fazer algumas mudanças ali, né? Você parte estrela, depois vira triângulo, ou você vai partir uma máquina que tem processos diferentes, então você quer que quando eu aperte só um botão aconteça uma coisa, e aí eu só quero que realmente a máquina mude o jeito de funcionar quando eu aperte o outro botão e depois de um tempo. Então você consegue fazer ali, né, uma série de uma sequência mesmo ali de coisas que você quer que aconteça, né? Só como se fosse um algoritmo mesmo, com contator e botoeira. Então, e relé, né, obviamente. Só fazendo as ligações certinhas aqui. Então, essa parte de comando é bem interessante e a gente começa a falar disso na próxima aula. Então, pessoal, era isso daí. Lembra que qualquer dúvida é só me mandar um e-mail, né? E a gente se vê na próxima aula síncrona aí, né? Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, então, só falar comigo. E até a próxima aula.